Estamos conversando com a igreja sobre os oficiais, sobre as lideranças que Deus coloca na igreja. E nesse domingo a gente tem parado para meditar sobre o ofício do diaconato. Pela manhã a gente estudou o início dessa obra no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 6, quando pela primeira vez se instituiu o diaconato. E agora, tarde e noite, a gente quer olhar para especialmente um texto que coloca as qualificações de um diácono. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, lá em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 13. Esse é um texto bem didático, é um texto bem didático para a gente poder seguir. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 8 até o versículo 13. Bom, a palavra diz assim para nós: semelhantemente quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis, homens de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, por favor, nos habilite, nos qualifique a aprender pela Tua Palavra essas qualidades que o Senhor descreve, não para julgarmos os outros, mas para aprendermos a escolher ou separar para Ti mesmo aqueles que o Senhor mesmo já tem trabalhado, tem preparado. Ajuda a Tua igreja, Senhor Deus, a ser também assim encontrada fiel em tudo, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Primeiramente eu preciso fazer aqui uma ressalva que eu acho que é por demais importante. Como a palavra diácono significa servo, algumas vezes no Novo Testamento você vai encontrar essa mesma palavra sem falar do ofício diaconal, mas fala do próprio serviço, inclusive o serviço litúrgico. Sendo assim, as qualidades que são descritas aqui para o oficialato certamente descrevem a qualidade de um servo. E nessa perspectiva eu preciso dizer que é precisamente aí que todos nós nos incluímos. Ou seja, alguém que quer ser um servo de Deus precisa aprender o que é que caracteriza, ou o que é que caracteriza um servo do Senhor. Que tipo de caráter? E é precisamente por aí que eu quero caminhar, à luz do caráter bíblico. Quando falo qualidades, a Bíblia na verdade vai expressando em várias áreas, facetas da vida, como o caráter de um servo vai se revelando. Ronaldo Lidório diz que antes da missão, o indivíduo que é cristão precisa ter caráter. Ele usa a expressão: o caráter precede a missão. Na verdade, seria no mínimo truculento a gente pensar que alguém que não tem caráter poderia servir a Deus. Pode ser usado por Deus, porque Deus pode usar uma pedra, pode usar uma mula, pode usar um mau caráter, Deus pode usar o mar, Deus pode usar o universo, o sol, Ele pode usar o que Ele quiser. Entretanto, ser servo, ou seja, ser alguém que está fazendo a obra de Deus voluntariamente, se prontificando para tal, o que precede a obra é o caráter. E eu quero explicar primeiro, antes de entrar no texto, essa linha condutora para que a gente não se perca.
Acontece que Deus não está muito interessado necessariamente nas obras que fazemos. Você precisa pensar assim comigo. Pense só um minuto, pense comigo. Deus fez todas as coisas em 6 dias. Em 6 dias. Ele fez pela sua voz. Ele tem comando. Ele comanda todas as leis que regem todas as ações universais, as leis físicas, as instruções de cada ecossistema, cada microsistema, até do sistema celular. Ele governa tudo isso. Deus é um Deus, como Jesus o apresenta, que trabalha sem cessar. Deus é autoexistente, é autorrelevante, Ele é autossatisfeito. Deus não está precisando do serviço de ninguém, nem de uma mãozinha a mais. Quando Deus conclama alguém para servir, Ele não conclama porque a obra em si esteja sendo necessária. Porque Ele poderia fazer, anjos poderiam fazer, Ele poderia mandar e a coisa acontecia. Quando Ele chama seres humanos para fazer as obras, é porque Ele quer se revelar através do ser humano e dessas obras. Por isso, não é simplesmente a obra que agrada a Deus, mas é o coração daquele que faz a obra que agrada a Deus. Deus não se agrada tanto do que fazemos, mas se agrada muito de quem somos. A essência da obra de Deus não está no fato, em quão bem feito foi a coisa, mas está em quanto o coração daquele que fez, de fato se entregou a Deus. Porque eu vou dizer para você que eu já ouvi sermões, ao longo dessa jornada cristã, eu já ouvi sermões de pessoas que são analfabetas, pessoas que não sabem falar, pessoas que erram em todos os níveis da língua portuguesa. Mas do começo ao fim você via Deus e chorava porque o Espírito Santo entrava no seu coração. E já vi cultos, seminários, cursos de pessoas com alto grau de eloquência, com competência muito acima da média, gente que é pós-doutor, e no entanto a palavra que saía da sua boca era seca, frívola, sem conteúdo, sem alcançar os méritos de Cristo. Preciso dizer para você então, irmão, que Deus não está tão preocupado com o nosso desempenho, Ele está sim preocupado com o nosso coração. Por isso, essa frase de Ronaldo sintetiza basicamente a missão. Sem um coração de servo, esqueça, porque você pode até fazer, e pode até fazer melhor, estou falando no sentido da performance, pode até fazer melhor do que qualquer outro. No entanto, certamente Deus sempre se agradará daquele que é humilde, daquele que é simples, daquele que é contrito, daquele que habita no Espírito, daquele que busca a Deus de verdade. Deus não está alegre com a nossa excelência, Ele está alegre com o nosso coração inteiro, o nosso coração disponível, com a maneira como nós colocamos-nos diante de Deus, e não da maneira simplesmente com que fazemos as coisas, entre aspas, de Deus. Até porque a gente fazer essa distinção sobre essa obra é obra de Deus, essa obra não é obra de Deus, ela é fútil. Na verdade, mostra uma teologia paupérrima, porque o mundo criado é o mundo de Deus, e os sistemas são sistemas de Deus, e conquanto o mundo jaz no maligno, Deus é o Senhor de toda a história e o Senhor do próprio mundo. Portanto, mesmo que o maligno queira sepultar o mundo, o Jesus que ressuscitou, o Cristo que é o Messias, é aquele que faz as obras do maligno definharem e a glória de Deus visitar a terra. A perspectiva de quem serve a Deus em espírito e em verdade, não é a perspectiva de que o mundo vai de mal a pior.
Essa perspectiva falida de que o mundo vai de mal a pior é a esperança daquele que não olha para Deus. A esperança ou a crença daquele que olha para os homens, olha para as facetas humanas. Quando a gente olha para as promessas de Deus, existirá um novo céu e uma nova terra. Quando a gente olha para as promessas de Deus, diz que a glória do Senhor vai enchendo a terra, o conhecimento da glória de Deus vai enchendo a terra como as águas cobrem o mar. A perspectiva bíblica, e aqui eu não sou triunfalista, aqui eu simplesmente sou enfático de que a obra de Deus prevalece sobre toda temeridade, obstrução e pecado humano. Deus é Senhor, e conquanto o diabo tente sepultar a glória de Deus, por isso o mundo jaz no maligno, Deus é o Senhor do mundo e o Senhor da história. E se fazemos o que fizermos, com a excelência no coração, ainda que a gente não seja tão tremendamente capaz, ainda assim o Espírito sabe nos usar. E é precisamente para isso que alguém vai servir a Deus. A gente vai servir a Deus para que, a partir do nosso serviço, Deus visite a terra. Qual a intenção de um pregador que se prepara para anunciar a palavra de Deus? A intenção não é que o seu discurso seja bem cognoscível, bem entendível. Isso é efêmero, isso é passageiro, porque você passa pela porta, vai-se embora e o discurso fica vazio do mesmo jeito. A proposta que Deus dá para um pregador do Evangelho é que seja comunicada a presença de Deus muito mais do que as linhas teológicas ou as ideias, porque a presença de Deus vai com você. E aquilo que Deus falou, não o que a lógica humana conseguiu alcançar no seu coração, mas aquilo que Deus falou, continua com você durante a semana, fazendo morada no seu coração e ensinando os caminhos da vida para você. Por isso, o objetivo de quem prega não é nem tanto que a pregação seja boa, mas é sobretudo que a pregação alcance os méritos de Deus, o que Deus quer. O que Deus pretende com a sua palavra é o que Deus pretende com o seu povo. Qualquer de nós pode pregar. Enquanto a gente faz parte da universidade, enquanto a gente faz seminário, enquanto a gente está na igreja, a gente num grupo pequeno, tem uma hora que a gente tem que falar, tem uma hora que a gente é que vai ser o protagonista, que vai apresentar os slides, que vai falar. Nessas horas, a gente é o capaz, a gente se prepara. A gente lê, a gente estuda, a gente prepara o discurso, a gente faz resumo. Mas o que interessa a Deus é que a gente seja competente ou que Ele se revele ao mundo através de nós. Pense nisso, porque certamente Deus usará a sua competência, mas Deus não habita na sua competência. Deus habita no seu coração. Deus habita num coração contrito, numa alma que diz para Deus: Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que tu quiseres. Muitas vezes, quando a gente prepara um sermão, prepara um estudo, quando a gente se depara com o contexto com o qual a gente vai lidar, uma coisa, uma peça, uma nova nuance que entra, faz com que toda aplicação que vinha, ela mude e vá numa direção diferente, porque o Espírito está soprando numa direção diferente. E é justamente isso que é a obra de Deus. A obra de Deus são servos obedientes que são ventilados, soprados pelo Espírito na direção do que Deus quer promover. Por isso, irmãos, quando a gente vai falando aqui de diácono, é claro que a gente está em meio a uma eleição, mas a gente está falando do coração de um servo. Um servo, mesmo que não vai ser eleito, mesmo que nem está concorrendo para uma eleição, mas um servo, e eu quero ser um servo. Eu espero que você também, por isso o desafio de Deus nessa noite aqui, são as qualificações de um servo, de um diácono. Vamos prestar atenção no que o texto diz para nós? Ele diz assim: é necessário que aqueles que querem ser diáconos, aqueles que querem ser servos, eles sejam respeitáveis. No original, essa palavra respeitável não quer dizer uma pessoa que é de pompa, uma pessoa que tem grau, uma pessoa que tem cultura,
uma pessoa que de certa forma se destaca dos demais porque tem um nível de respeito. Nem também quer dizer que seja uma pessoa idosa, que é respeitado por causa da sua idade. Nem também é respeitável por causa do tempo, a quantidade de tempo que já está na igreja. Nada disso torna uma pessoa respeitável aos olhos de Deus. Na verdade, Deus conhece um bocado de gente com tudo isso que Ele matou, o próprio Deus matou, ou condenou ao inferno, porque não eram respeitáveis. O que torna uma pessoa respeitável? Na linguagem bíblica, o que está, a palavrinha que está lá, é uma pessoa consagrada. É interessante porque, para estudar essa palavra, você não pega só o original. Você pega a palavra original, mas você pega o campo semântico, onde aquela palavra no original, onde é que ela se aplica em vários lugares. E você vai denotando e percebendo que, na verdade, Deus está falando de alguém que realmente é consagrado. Ou seja, o que é uma pessoa consagrada? É a pessoa que dá destino à sua alma, dizendo: eu sou teu, Deus, eu sou separado de tudo e de todos, porque eu sou teu. É uma pessoa piedosa, a pessoa que se entrega voluntariamente, não por obrigação. Por isso, irmãos, não é o ofício que gera o diaconato, mas é justamente o diaconato que gera o ofício. Ou seja, pessoas que se consagram a Deus terminam por servi-lo. É claro, isso está óbvio. Segunda coisa que ele diz, é necessário que sejam de uma só palavra. Ora, uma só palavra, que você não seja ambíguo, ou que você não tenha que se explicar demais nas coisas que você está fazendo ou está dizendo. A sua palavra é sim, sim, não, não. Pessoas que dão a entender, que vão e voltam, que ficam na explicação, pessoas que tendem para a mentira, tendem para a corruptela, ou que tendem para falar as coisas com duplo sentido, certamente essas pessoas são fracas espiritualmente. Para não dizer que talvez nem tenham sequer o Espírito, porque a Bíblia diz que toda palavra que vai além do sim, sim, não, não, vem do diabo. E se a palavra então se tornou frívola ao ponto dela de uma hora ser sim, uma hora ser não, certamente essa pessoa habita no diabo e não habita no Espírito. Por isso, irmãos, é necessário que seja uma pessoa que não tem ambiguidade, que não fica no... Queria dizer uma coisa para você que é bem pertinente. Normalmente, pessoas que gostam de fofoca, pessoas que gostam de comentários, pessoas que gostam de ficar bisbilhotando a vida dos outros, as vidas alheias, elas são ambíguas. Elas tentam se passar por aquilo que não são, e por isso vivem a se justificar e a se explicar. Terceira coisa diz, é necessário que não sejam inclinados a muito vinho. A palavra inclinado ali é essa aqui. É alguém que não tem cuidado de si mesmo por meio de, através do vinho. Em outras palavras, é a pessoa que não cura as suas mágoas na bebida. Ou seja, a pessoa que aprendeu a confiar as mazelas da sua vida, as dores da sua alma, aprendeu a confiar e a cicatrizar e a curar no Senhor. É interessante porque aqui não fala da pessoa ficar bêbada. É distinto de quando você lê, por exemplo, em Efésios, quando diz assim: não vos embriagueis. Aqui, no caso de alguém que quer servir ao Senhor, é alguém que aprende a não buscar socorro no vício, seja qual for o vício. Em vez de você compensar a sua vida buscando algum tipo de prazer em algum lugar, em algum vício, você simplesmente cura a sua alma no Senhor, restaura a alma na presença do Senhor. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez essa seja uma coisa assim muito teórica. Afinal de contas, quantos de nós aqui tem curado a alma no Senhor? A gente cura a alma com terapeuta, a gente cura a alma com gabinete pastoral, a gente cura a alma assistindo filme, entretenimento, viagem, a gente cura a alma com férias, a gente cura a alma com Rivotril e outros remédios, Ritalina e tudo mais. A gente cura a alma até indo para o médico, para um psicólogo, psiquiatra, para
Eu sei que psicólogo não é médico, mas eu estou falando assim para esses doutores da alma. Mas é impressionante como a gente não aprende a curar a alma no Senhor. Os homens de Deus do passado, eles tinham um negócio impressionante, é que quando eles se sentiam e percebiam que a alma deles estava sobrecarregada, aflita, eles falavam com Deus isso, eles diziam: porque estás abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe, pessoas que vivem cheios de amargura, elas tendem ao vício, a algum lugar onde elas vão buscar prazer, para curar, ou pelo menos para dar um tapinha na dor. É isso que ele está dizendo aqui. Esses servos não fazem isso, porque esses servos, eles aprendem a se curar no Senhor. Então não está falando nem da pessoa ser beberrão, mas está falando da pessoa buscar no vício o seu prazer, em vez de buscar no Senhor a sua restauração da alma. Quarto, diz que não sejam cobiçosos de sórdida ganância, e aí diz, ansioso pelo um lucro ilegítimo, ou seja, corrupção, qualquer jeitinho vai valer a pena, vai ganhar. E aqui eu fico pensando sobre como fazemos negócios no Brasil. Eu tenho ouvido ao longo dessa jornada de pastor, de 20 anos de pastorado, tanta gente que fala: não dá para ser empresário no Brasil e pagar todos os impostos, não dá para poder você ser legítimo, ser honesto em tudo, porque senão você quebra. E eu fico pensando com a seriedade dessas palavras, sem julgá-las, mas pensando na demanda, nessa demanda obscura, nessa demanda das trevas que repousa sobre a nossa pátria. E fico pensando quantos de nós, irmãos, mesmo não sendo empresários, estamos debaixo dessa mesma sentença, de que se a gente não der um jeitinho para sobressair, se a gente não fizer alguma coisa para garantir o nosso, quantas pessoas são crentes, vivem puxando o tapete do outro, quantas pessoas que são crentes, vivem se projetando e se promovendo. É isso a ideia, é ansioso por um lucro ilegítimo, porque não é um lucro que vem por Deus. Deus usar a sua competência, Deus usar a sua dedicação, o seu esforço, mas é porque você tem dado jeitinhos. Eu vou ligar para fulano, eu vou procurar um apadrinhamento, a minha causa será melhor deferida se for assim. Veja, ansioso pelo lucro ilegítimo, aquele que é cobiçoso de sorte da ganância. Segundo termo que ele usa é uma pessoa que é gananciosa por dinheiro, ou seja, é doido para ganhar dinheiro. Como a gente vai ser servo de Deus se a gente é servo de Mamon? Quem disse isso foi Jesus, não fui eu, nem foi Paulo. Jesus diz isso com todas as letras: não podeis servir a Deus e essa cobiça, a riqueza. Vocês não podem servir a dois senhores, porque ou vocês vão amar a um e aborrecer o outro, ou vocês vão se aborrecer de um e amar ao outro. Jesus coloca a gente numa prensa, como Elias colocou o povo lá em cima no Monte Nebo. Escolha hoje a quem você vai servir, porque, irmãos, aqui está a expressão do serviço na alma. Essa dedicação que a gente faz a Deus, ela pode ter um viés da gente querer algum tipo de lucro. Deixa eu explicar isso melhor. Você já deve ter visto assim uma pessoa, por exemplo, dizer: eu me dedico tanto a Deus, eu não falto um culto, eu participo das orações, eu sou um crente tão direito, eu não sei porque que a minha vida vai de mal a pior, eu não sei porque que eu não consigo ganhar dinheiro, eu não sei porque. Veja, esse tipo de expressão de pensamento, se é que você está entendendo o que eu estou falando, ela denota, ela mostra que a pessoa está achando que a piedade é fonte de lucro, ou seja, que caminhar com Deus vai gerar promoções e riquezas para a vida dela. E sabe o que o Paulo diz? Ele diz: de fato é fonte de lucro, mas não esse lucro que você está pensando, porque você está ganancioso por dinheiro, você não está ganancioso pela paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que só Cristo dá. Você não está ganancioso pela piedade, para viver
cheio do Espírito, mas está ganancioso por se autossatisfazer, ou talvez por ter um Deus que não é o nosso Deus, é o Deus dinheiro, o Deus mamon. Pense direitinho, irmão, como a gente vai servir a Deus, se o propósito do serviço que temos a Deus é ganharmos algum troco de Deus, tipo, Deus, eu estou sendo fiel, então me abençoa, pelo amor de Deus, não é possível. E sabe o que é interessante? É que se você lê a aliança de Deus no Velho Testamento, e depois ela é confirmada por Cristo Jesus no Novo Testamento, ele diz que todos quantos andam retamente, tudo quanto eles fazem prospera. É lindo isso, ou seja, Deus não deixa de cumprir a prosperidade para aqueles que buscam o Senhor. No entanto, aqueles que buscam a prosperidade, se servindo de Deus, ou servindo a Deus para serem prósperos, esses muitas vezes não prosperam. É onde está seu coração que faz a diferença. Sendo assim, o versículo 9 diz: aqueles que tem um caráter revelado na espiritualidade, uma espiritualidade sadia, certamente eles conservam, mantêm a fé forte, que ele chama aqui de mistério. Ele chama de mistério porque não é uma coisa lógica, é uma coisa experimentada. Não é uma coisa onde 1 mais 1 igual a 2, mas é uma coisa onde você se fia, você se firma, você caminha. E ele diz também, alcançam uma consciência limpa. Sabem por que estão vivendo. E conquanto tenham várias demandas, inclusive as demandas que drenam o coração, porque às vezes a gente cansa, porque às vezes a gente se sente injustiçado, porque às vezes até as pessoas que estão sendo servidas por aqueles que são crentes, né? Até aqueles que estão recebendo os donativos, as benesses, muitas vezes são injustos, muitas vezes são maldizentes, muitas vezes são corruptos. E a gente sofre essas afrontas, esses enfrentamentos. Como crente a gente vai sofrer, mas o fato é que o que a gente herda, está aqui no texto, é uma consciência limpa. A fé é promovida no seu coração e você se firma mais. E a sua consciência, ela permanece pura. E diz a palavra que aqueles que têm essa consciência pura, na expressão de Jesus, têm os olhos limpos, eles veem a Deus. Segundo ponto do texto, está no versículo 10. Aqueles que querem servir a Deus, os diáconos, eles precisam ter um caráter revelado na própria experiência. E aqui eu vou explicar bem rapidamente. Diz assim, eles sejam primeiramente experimentados. E se mostrarem através dessa experiência irrepreensíveis, então exerçam o serviço cristão, exerçam um serviço abençoador para o povo e para o mundo. É interessante porque essa palavra irrepreensíveis, muitas vezes traz para nós a ideia de alguém que simplesmente não erra, mas ela é muito mais profunda do que só não errar. A ideia está aqui, é designando alguém que não tem nada sobre o qual um adversário, alguém que é contra si, pode agarrar-se para fazer uma acusação. Então não é uma pessoa que não tenha defeito, mas é uma pessoa que à medida em que erra e é corrigida, a pessoa se conserta, a pessoa aprende, é um aluno que está aprendendo e crescendo cada dia, e que não chegou ao grau de doutor, ao grau de ser insuperável, mas é alguém que, como qualquer inimigo vai poder acusá-lo, se é uma pessoa corrigível, se é uma pessoa que continuamente acerta o caminho quando erra. Esse é o ponto, ou seja, não é uma pessoa mascarada, mas uma pessoa que é irrepreensível. A ideia que o texto diz é bem clara, é que para exercer o serviço, tem que ser provado. Eu vou dizer uma coisa para você como um desafio, irmão. Que tal você se voluntariar e dizer para Deus e dizer para a própria igreja, me use, eu queria servir, e começar a servir. O ministério de mídia precisa de pessoas, o coral precisa de pessoas, o ministério de louvor, tem muita gente, mas precisa de pessoas. Eu poderia falar tanto. O Ministério da Infância, aqui do culto da tarde, precisa de muitos voluntários.
O Ministério da Infância e da Manhã precisa de outros voluntários. Nós precisamos de mais líderes de grupos pequenos. Olha, é uma infinidade de coisa para servir. Além dessas coisas, a gente poderia falar de outras coisas que supostamente a gente vai dizer, mas servir nisso. Por exemplo, vai ter temporada de acampamento agora das crianças e dos adolescentes. Precisa de pessoas que vão lá lavar banheiro. Precisa de pessoas que vão lá para lavar louça. Será eu servi desse jeito? Quem sabe? Uma bênção ou não? Pense nisso, porque a ideia é essa, é que primeiro seja experimentado. Aqui na igreja a gente tem feito isso com irmãos que têm, eles dizem ter a vocação de diácono, a gente chama, e os diáconos que já são eleitos, eles começam a experimentar, provar esses outros, para ver se de fato eles têm vocação. Isso tem sido uma bênção na vida da igreja. Terceiro, o caráter, essa linha de vida com Deus vai também se revelar através da vida familiar, ou melhor, através da condução familiar. Como você conduz a família. E as expressões estão aqui. Ele seja marido de uma só mulher, e a expressão governe é essa que está em azul. Governe é estar à frente, colocar sobre, estar sobre, superintender, presidir sobre, ser um protetor, ser um guardião, dar ajuda, cuidar, dar atenção, professar ocupações honestas. Ou seja, a ideia de governo é de alguém que participa, de alguém que se inclui, de alguém que está atento de cima, de um ponto de vista privilegiado, que está olhando o total e não está olhando só os seus próprios sapatos, o seu próprio umbigo. Alguém que está olhando a história da casa e está dizendo que rumo estamos tomando, e chama os filhos, e chama a esposa, e conduz a história em direção a Deus. Governe bem a sua própria casa. E liderança cristã essencialmente se revela na vida familiar. Pessoas que quebram ou se quebram na vida familiar, normalmente não serão bons líderes na igreja. E essa inferência é usada por Paulo, quando ele coloca que, ora, como é que alguém que não cuida bem da sua própria casa vai poder governar a casa de Deus, que é a igreja, que é a família do Senhor? Como é que alguém que não governa a própria esposa vai conseguir governar a noiva de Cristo? Ou seja, essa percepção ela é tão clara, é tão óbvia. Se a gente quer servir, se a gente quer realmente ser usado pelo Senhor, o primeiro laboratório, o lugar onde o nosso caráter será tratado e será aperfeiçoado, é dentro da nossa casa. É quando a gente tem os impasses, é quando a gente tem as trincas, é quando as rachaduras aparecem nas relações, é quando a gente é humilhado, é quando a gente se sente por fora, é quando a gente é acusado, quando a gente é quebrado. Ali naquele laboratório é onde o nosso caráter começa a ser de fato testado. Se de fato somos homens e mulheres de Deus, não pense, irmão, que se sua casa está uma bagaceira, se está vivendo cada um do jeito que quer e Deus foi esquecido, não pensa que Deus está se agradando do seu serviço dentro da igreja, porque não está. Um servo que é servo, primeiro é dentro de casa, seja o homem ou seja a mulher. E por último, o caráter vai ser revelado na fé e também na própria consciência. Veja só, pois os que desempenharem bem um diaconato, eles alcançam, eu gosto dessa expressão, os que assim se colocam como servos, aqueles que se colocam como pessoas que vão de fato se dar, eles terão uma jornada de crescimento exponencial. E diz, alcançarão, ou seja, essa dedicação de se humilhar,
vai elevá-lo. Eles crescerão, mas muito. Diz o texto assim, olha, alcançam para si mesmo. Veja, ele está dizendo, quando alguém se põe a servir, eles entraram na jornada do crescimento real. É aí que eles começam a crescer de verdade, porque eles começam a exercitar um crescimento de fato para si. Eu gosto disso porque o seu serviço é para o outro, mas quem é o beneficiário do serviço é você mesmo. À medida que você serve, quem cresce é você. Por isso não cabe nem cobrança para o outro para chegar e dizer assim, mas eu tenho feito tanto para você, mas eu tenho feito tanto para A, para B, mas eu tenho feito tanto pela casa, tenho feito tanto pela esposa, tenho feito tanto pelos filhos. Não, preste atenção, porque aqueles que assim o fazem de verdade, de coração, estão alcançando para si mesmo, diz o texto, uma justa preeminência. A palavra preeminência está aqui. Veja aí no azulzinho. Um grau de dignidade e influência benéfica na igreja. Esse crescimento começa a se promover, a gerar dentro do corpo de Cristo vitalidade, abençoa. Todos nós que somos corpo de Cristo, nós estamos, numa certa medida, olhando um para o outro e sem especulação a gente está vendo o modelo, e à medida que a gente está mais próximo daqueles que são modelos espirituais, daqueles que caminham com Deus, a gente é conduzido, essa é a preeminência, ou seja, a gente é meio que como um imã conduzido para junto, para dizer, eu quero crescer como esse homem, eu quero crescer como essa mulher, eu quero aprender a vida de Deus com ele e com ela, porque são pessoas que andam com Deus de verdade. Agora perceba, que a sentença de Cristo para os discípulos, de fato acontece, e aqui Paulo está reafirmando ela. Jesus disse que aqueles que querem ser grandes, no reino de Deus eles serão os menores, mas aquele que quer servir, eles serão os maiores no reino dos céus. A sentença de Pedro, semelhante a essa, diz que se a gente se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, o próprio Deus, num tempo oportuno, vai nos levantar e vai nos exaltar. É digno que a gente pense assim, que à medida que nos humilhamos, é à medida que nos dedicamos, é à medida que nos entregamos a Deus de coração, não pela aparência, não pelo que os outros vão ver ou vão dizer, mas à medida em que não ofertamos a nossa história, na medida em que não nos apresentamos como os bons, mas nos apresentamos como os servos, na medida em que nos colocamos lá de baixo, o próprio Deus começa a elevar, pondo cada um desses servos numa preeminência. Essa é a expressão que está aqui, uma justa preeminência, e também diz, muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. A palavra intrepidez é essa, uma confiança aberta, destemida, uma coragem entusiástica, uma audácia, uma segurança, ou seja, pessoas que se comprometem de todo o coração, dizendo, Deus, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero servir-te, eu quero que o teu nome cresça na igreja, lá na sociedade, no mundo, na família, eu quero que o Senhor apareça na minha vida. Ele está dizendo que vai ganhar, essa pessoa vai ganhar muita confiança, muita segurança, eles vão estar firmes, e eles vão estar acalorados, quentes, prontos. É aqui, irmão, servir. É simples assim. A Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. E a gente pensa, acho que eu tenho que dar algum dinheiro. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E a gente pensa, acho que eu tenho que dar alguma roupa que eu já não uso mais. Talvez eu tenha que dar alguma esperança para alguém, um conselho para outro. Vou dizer para você o que eu disse pela manhã. Deus não está interessado em que a gente dê coisas. Deus está interessado que a gente se dê. E dar-se é a única maneira de você realmente abençoar alguém. Homens e mulheres mais experientes que aqui estão,
Preciso dizer para vocês, tem muitos jovens, muitos adolescentes, cujas casas foram destruídas. Agora no acampamento Vetor, tinham quantos Daniel? Quantos jovens? 40 jovens. Pessoas lá solteiras, mas com filhos. Pessoas que vêm de lares que foram destruídos, que não têm exemplo nem no pai nem na mãe. Pessoas que estão com o coração em bancarrota. Gente que estava viciada. Irmãos, essas pessoas estão chegando na igreja. E eu vou dizer, não precisa nem citar esses que estão chegando, porque tantos dos que aqui estão quebrados. Homens e mulheres mais maduros, mais experientes. O que é que vocês fazem com a sua casa? Vocês acolhem. Vocês abençoam. Vocês se dão. Ou será que chegou naquela fase da vida que você vai dizer assim, agora é minha aposentadoria, agora é meu tempo, não, já fiz demais, não, agora é o meu ano sabático, agora não. Você que é crente, gente que está vindo de outras igrejas, talvez quebrado, sofrido, doído, foi pisado, foi maltratado, foi injustiçado. Aí você fala assim, eu vou ficar só sentado e assistindo, porque acho que esse negócio de servir de verdade, a gente sempre se quebra. Eu vou dizer para você, é isso mesmo, irmão. Vê Jesus, serviu e se quebrou. Essa é a fórmula. É isso que Deus quer para nós, que a gente sirva até sermos quebrados. Porque quando somos quebrados, a glória de Deus enche a terra. Quando nós somos demandados para além do que a gente pode dar, o Espírito da gente enche, ou melhor, o Espírito de Deus enche o nosso espírito. Quando finalmente a gente chega no limite que a gente diz, eu não suporto mais, é ali que o consolo e o poder do Espírito inunda a nossa alma. Irmão, você não foi chamado por Deus jamais para viver para si mesmo, nem para viver para a riqueza, nem para viver unicamente para os seus próprios botões, filhos, esposas. Deus chamou você para ser a encarnação de Cristo na terra. E alguém que pretende ser a encarnação de Cristo na terra, só o será, se for como servo. Quero chamar você para consagrar-se, para dizer, eis-me aqui. Tem gente precisando ser discipulado. Gente nova, chegou, não conhece nem Jesus. Tanta gente, irmão, tanta gente. A última reunião do conselho, 17 novos membros. Aqui, hoje pela manhã, alguns irmãos, algumas pessoas da igreja vieram me procurar e dizer assim, eu queria fazer parte da igreja, eu queria conhecer mais, eu queria amar mais. O discipulado que a gente faz aqui na terça-feira, a gente já está com quase 60 pessoas, e tem mais gente querendo, mais gente. Essa semana chegaram, pode ser, umas 5, 6 pessoas querendo a mais. Irmãos, eu preciso dizer para você, o povo de Deus serve, se entrega. Homens e mulheres que são servos, servem. Mas quem não vive para servir, não serve para viver. Pelo menos não para Cristo. Porque vai viver só para si mesmo. E será engolido pelo próprio mundo. O que é que você vai fazer depois de ouvir essas palavras? Porque a gente orou, não foi? A gente pediu para Deus falar e traduzir a Bíblia para a gente e tal. O que é que você vai fazer? Eu quero dizer para você, está aqui, pastor Daniel, faz aí a bandeirinha. Ó Daniel aqui, está aqui Léo, faz com o teu braço bom. Está ali, Léo e Daniel. Estou aqui também, irmão. Está aqui, Letinho, outro pastor. Tem presbítero aí no coral? Cadê o presbítero que está aí no coral? Tem algum? Hoje não tem não. Hoje está tudo de greve, estou brincando. Brincadeira. Tem algum presbítero aqui? Tem Luiz Edson aqui, tem lá Gilberlan, Neritônio. Estou desafiando você, vai procurar esses caras. Cadê os diáconos? Estou vendo Marco lá. Olha ali, os diáconos lá atrás. Olha lá, irmão, olha lá.
Vai lá procurar esses caras, diga para eles assim: eu quero servir. Eu quero fazer parte, eu quero ajudar, eu quero me dar, eu quero me gastar. Mas eu vejo só, eu não estou dizendo para você que você vai ter cargo, não. Nem que vai ser elite, nem que vai não. Servir, sabe? Entendeu? Ser servo, diminuir, ser pequeno. Falando disso. Falando da gente abençoar lá fora. Não por causa de um programa da igreja, mas por causa da vida que a gente tem no Espírito. Abençoar não porque a gente foi levado por um turbilhão fazer uma marcha para Jesus, mas porque a gente é Jesus em marcha a vida toda. Em todo lugar. Vamos orar. Feche seus olhos. Se você está ouvindo a voz do Senhor e está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero me doar, Senhor. Eu quero me gastar minha vida no teu altar, para que o Senhor faça de mim o que o Senhor quiser. Um servo, útil nas tuas mãos. Irmão, eu queria convidar você a se ficar de pé, eu queria orar por você. Se você puder, sai do seu lugar, venha para aqui para frente, eu queria orar com você aqui na frente, para a gente se colocar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso desse negócio. Se você puder, sai do seu lugar e venha para cá, a gente orar aqui. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para a tua glória. Se é o seu caso, pode sair, irmão. Se não for, também fique na bênção. Amém. Quem for, venha para a gente orar. Amém. Eis-me aqui. Me usa, Senhor. Me usa. Amém. 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 O pessoal lá em cima fica mais difícil de vir. Se você quiser ficar em pé no seu lugar também, você pode ficar. Se você estiver dizendo: Deus, eu quero, por favor, me use, tá? Me use. Me use. Olha, irmão, o Senhor quer lhe usar, tá? É por isso que Ele falou com você hoje, nessa tarde. Quero dizer para você: o Senhor quer lhe usar. E ninguém mais do que Ele vai saber como lhe usar. Por isso você precisa orar sério essa semana e dizer: Deus, me dá destino, mostra como é que eu posso ser usado pelo Senhor. Ó Deus, estamos aqui em pé, aqui na frente. Essa postura que estamos, Senhor Deus, é para dizer ao Senhor: estamos em movimento. Estamos aqui dizendo para o Senhor alguma coisa nova que o Senhor queira, algum serviço, alguma execução, Pai, a gente quer colocar nas tuas mãos. Primeiro o nosso coração, depois os nossos talentos, depois os recursos. A gente quer colocar tudo nas tuas mãos, é por isso que estamos aqui. Estamos de pé, estamos aqui na frente. Ó Deus, eu fico imaginando o Senhor com a sua sabedoria infinita, com a sua graça imensa, com o seu amor tão grande e com o poder que o Senhor tem. Se o Senhor realmente começar a usar cada um de nós, o que pode acontecer aqui nos nossos arredores, o que pode acontecer em Recife, em Abreu e Lima, aqui em Jaboatão, no arredor de Recife, Senhor, o que tu queres e tu podes fazer? Eu queria pedir por isso, Deus. Por favor, faz. A gente está se voluntariando. Eis-me aqui, usa-me, enche-me, transforma-me. Faz a tua vontade na minha vida, Senhor, porque o que precisamos não é de mais um culto, não é de mais um empreendimento da igreja. O que precisamos é do teu Espírito, Senhor Deus, enchendo a gente. Então enche-nos. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém, irmão.